um lugar que dizem ser um dos mais belos da Terra e que propicia grande elevação espiritual. É o Shangri-La da América Latina, um lugar envolto em mistério. Tem vida curta, pouco mais que meio século. Esteve perdido em uma floresta de nuvens durante 400 anos e só foi redescoberto em 1911. Depois disso, tornou-se um dos lugares mais famosos da América Latina. Machu Picchu, que está numa plataforma natural dos Andes, 2.353 metros acima do nível do mar, é um lugar incrível para se construir uma cidade. Parece que Machu Picchu está no topo do mundo, no reino dos deuses. Acredita-se que a cidade tenha sido construída na década de 1460 pelo deus-rei Pachacuti Inca. Por que ele construiu uma cidade tão distante de acesso tão difícil? Esta é a porta principal de Machu Picchu. Admira que seja tão pequena, mas nos revela muita coisa sobre a sociedade Inca e sobre Machu Picchu. O fato é que os Incas eram muito avançados em algumas coisas e atrasados em outras. Eles não conheciam a roda, não tinham grandes formas de transporte, carros grandes, por isso não precisavam trazer coisas para dentro da cidade. As coisas eram entregues fora da cidade e carregadas manualmente. Por isso a porta não precisava ser maior do que a porta de uma sala. Machu Picchu tem cerca de 200 edifícios e lá moravam por volta de 1.000 pessoas. As ruas foram construídas em terraços abertos nas encostas. A maioria das pessoas vivia em casas humildes e simples. Aqui está uma casa de Machu Picchu intacta, absolutamente incrível. Está tudo aqui, exceto o telhado, o madeiramento e a palha do telhado, que era amarrada com cordas numa espécie de pinos de pedra nessas empenas. Fora isso, está tudo aqui. Os Incas não tinham muita mobília. Acredito que viviam no chão em cima de tapetes, mas guardavam algumas coisas em pequenos armários ou nichos. Mais nichos, uma bela vista. Meu Deus, a montanha sagrada. Os Incas eram engenheiros civis incríveis. Eram ótimos construtores de estradas, de esgotos e de sistemas hidráulicos. Aqui em Machu Picchu, vocês podem ver como era o fornecimento de água para a cidade. A água era captada no alto das montanhas, trazida para baixo no canal pequeno, corria e depois caía nessa cascata. Qualidade romana, realmente. Vejam só, esse é um exemplo fantástico da maneira como os Incas trabalhavam a pedra. Blocos maciços que se encaixam como num quebra-cabeça, perfeitamente unidos. Sem argamassa, é claro. Espantoso, criando muros muito fortes, antes de terremotos. Isso aqui naturalmente deve ser um complexo de templos. Mais templos, mais 2 templos aqui. E na minha frente, o Templo das 3 Janelas, como se chama agora, relacionado, acho, às 3 cavernas dos mitos incaicos da criação. Dessas janelas vê-se a paisagem maravilhosa, divina. Aqui está o que é chamado de Templo Principal, um altar de pedra maciça. E vejam o trabalho de alvenaria, incrível, cortadas precisamente, martelando-se uma pedra contra a outra. E o tamanho desses blocos de pedra, meu Deus, absolutamente magnífico. O grande número de templos em Machu Picchu mostra que era um lugar muito especial para os Incas.
O mais importante dele é o Templo do Sol. Nesta época do ano, o solstício de inverno no Peru, o altar de pedra e a janela estão perfeitamente alinhados com o sol nascente. Estou me aproximando de um templo, mas antes de chegar lá há uma pedra muito estranha. Este é o contorno. Pode ser que vocês não achem muito estranho, mas olhando melhor vão perceber que este contorno é uma versão em miniatura da cadeia de montanhas ao longe. Isso mostra a veneração dos incas por terras altas, picos de montanhas. Acreditava-se que Machu Picchu era habitado por lindas virgens que dedicavam suas vidas ao deus do sol Inca. Pode ser fantasia, mas quase não há dúvida de que Machu Picchu era uma cidade sagrada, um lugar santo. Estou no ponto mais alto de Machu Picchu, e este deve ter sido o local de um templo, porque aqui é um altar. Um altar de um tipo magnífico, embora muito peculiar. Está entalhada a própria montanha. Ninguém sabe direito o que significava para os incas. Algumas pessoas acham que tem a ver com a adoração do sol. Por que não? Teria havido um relógio de sol aqui em cima? A parte saliente. Outra ideia fascinante era um lugar onde se amarrava o sol. No solstício de inverno, os incas temiam que o sol não voltasse mais, portanto o prendiam à terra. Agora eu entendo. Para os incas, evidentemente, este era o eixo do mundo, o eixo em torno do qual o mundo girava, o centro do mundo, uma vista incrível. E agora, meu Deus, está surgindo um arco-íris. Evidentemente, o arco-íris era muito importante para os incas. Eles acreditavam que o arco-íris era filho do sol, uma manifestação do Deus. E aqui está ele, sobre Machu Picchu. Machu Picchu é uma visão mágica do paraíso que permitia que os incas se unissem com a natureza e venerassem seus grandes deuses, as montanhas e o sol.